Boa noite. Vamos estudar mais um pouquinho, gente? Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o pessoal que está há muito tempo sem vir, capítulo 9, e hoje nós vamos estudar o versículo 30. Esse versículo está situado numa passagem que, na tradução do Haroldo Dutra Dias, foi intitulada A Cura dos Dois Cegos. É uma sequência de curas, aliás. São 10 curas, né? A próxima passagem, ela fecha esse ciclo de curas do Evangelho de Mateus. E, especificamente, esses são os 2 primeiros cegos curados. Eu gosto sempre de lembrar isso, falei nas semanas anteriores, porque inaugura um estudo que é paradigmático dentro do estudo do Evangelho. Um estudo específico dentro do estudo do Evangelho, que é o estudo sobre a cegueira. Por que esse estudo é tão importante e tão recorrente, né? Quantos personagens ficam cegos, né? Por que ele é recorrente e importante? Porque quando nós estudamos a cegueira física e a cura da cegueira física através desses milagres entre aspas, de Jesus, na verdade nós estamos usando isso de parâmetro para estudar a cegueira espiritual. E é essa que importa. É essa que nós estamos analisando já há algumas boas semanas, né? Vamos encerrar a semana que vem, é o último versículo dessa passagem, em que o tema central é o estudo sobre a enfermidade em si, que é a cegueira espiritual, que é a dificuldade de enxergar o próximo, de enxergar o compromisso que nós temos com Deus e com o semelhante. Então essa é a cegueira espiritual. Mas também enxergar a cura, né? As possibilidades de cura. E a semana passada nós começamos a ver a cura em si. Então hoje, no versículo 30, o evangelista vai descrever o seguinte: e os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Vamos ler de novo o versículo. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Correto? Bom, o que eu quero destacar em primeiro plano aqui? Que vai ser o pano de fundo para o estudo de hoje. Advertiu severamente. Nem vai ser uma palavra isolada, vai ser uma expressão. Advertiu, algumas traduções, energicamente. Então, gente, Jesus diz muitas coisas. Ao longo do evangelho todo, nos 4 evangelhos, né? E até mesmo as aparições, né, do personagem crístico que ocorrem no livro Apocalipse. Né? Ele diz várias coisas, o tempo inteiro. Mas ao que parece, algumas coisas que ele diz, ele sublinhava. Sabe? É como se a entonação de Jesus ao dizer certas coisas fosse uma entonação que no texto verbal nós teríamos um correspondente àquela canetinha marca-texto. Sabe aquela? Que você, quando vai estudar um livro muito importante, vai estudar para um concurso público, você pega o texto, pega a canetinha marca-texto e passa o coloridinho dela, amarelinho, verdinho, em cima daquela frase, daquele parágrafo. Por que a gente faz isso? Tudo aqui é importante, mas isso aqui é o essencial. Então, quando o evangelista diz que Jesus disse o que vai dizer aos 2 cegos, energicamente, severamente, é que essa seriedade ou essa gravidade com que Jesus disse é uma gravidade, é uma seriedade, é uma austeridade que visa sublinhar, destacar o dito. Olha, prestem atenção bastante no que eu vou dizer aqui. E olha, gente, vou dizer uma mais.
Depois que eu terminei o estudo do versículo, com a equipe de pesquisa do Ser, com o grupo de pesquisa nosso, eu cheguei a uma conclusão. Isso que Jesus diz nesse versículo é a coisa mais importante do Evangelho. É a coisa mais importante do Evangelho. Faz 5 anos que nós estudamos aqui. De tudo que nós estudamos, a coisa mais importante está sendo redita, mas dessa vez com muito acento, com muito destaque, nesse versículo. Tá certo? Então é um negócio muito sério. Por isso que ele diz com tanta gravidade, com tanta austeridade, com tanta seriedade. Porque é um negócio muito importante. Parece que eu estou só criando um suspense para todo mundo não dormir no estudo, mas não é isso não. É que a coisa é séria mesmo, tá? Que nem diz o Chapolin Colorado. Nós estamos rindo, mas a coisa é séria. Muito séria. Tá bom? Bom. O Haroldo traduziu severamente. Outros tradutores traduziram energicamente. Mas a palavrinha grega aqui em questão, e nós vamos dar um destaque muito especial para ela, é enebrimete. Enebrimete. É a palavrinha. Esse severamente, energicamente. Quando a gente analisa o sentido dessa palavra na sua primeira camada de interpretação, o sentido é esse mesmo, de que Jesus disse que com muita seriedade, com muita gravidade, porque era um negócio muito importante. Acontece que o movimento espírita pôde contar com um grande estudioso bíblico que veio das bases de estudo católicas, estudou na Itália muito tempo, que é o senhor Carlos Pastorino. Alguns talvez não se lembrem dele de nome, mas outros vão se lembrar da sua obra magna, Minutos de Sabedoria. Então, o Pastorino, gente, esse homem foi de uma importância para o movimento espírita que talvez a gente só se dê conta agora, nesses tempos em que o estudo bíblico está, emergindo. O Pastorino, ele escreveu uma obra que se chama Sabedoria do Evangelho. Vários volumes. Lá no volume 5, ele vai comentar esse versículo. E ele faz um comentário desse versículo de natureza linguística. E a primeira palavrinha que ele põe em destaque para comentar é esse enebrimete, que o Haroldo, por exemplo, traduziu como severamente. Olha o que ele vai dizer. Aqui podemos entender o pleno sentido e o porquê do emprego de enebrimete, do verbo ebrimaomai. Então, enebrimete é uma palavra que deriva do verbo ebrimaomai, que quer dizer roncar ou fremir. Isto é, fazer sentir vindo de dentro e sem palavras. Então, olha só. Quando Jesus disse essas coisas, a palavra empregada pelo evangelista foi enebrimete, que quer dizer gravemente. E aí, a palavra evoca a postura de quem diz. Sabe quando o pai vai dar uma bronca na gente, ou chamar a atenção na gente, que ele dá uma sacudida? Até treme o corpo? Seria isso. A origem desse verbo é ebrimaomai, que quer dizer roncar, vibrar, fremir, tremer. Bom, o Pastorino, não sei nem se ele tinha noção do alcance do que ele falou, mas disse, e foi importante mais. Porque a gente pode, numa segunda camada interpretativa, pensar que o que foi dito não só energicamente, mas também vibratoriamente. E aquilo que se diz vibratoriamente, energeticamente,
fluidicamente, é o que se diz sem palavra. O que nós estamos dizendo aqui é que não é estranho imaginar, não seria estranho, bizarro imaginar que Jesus disse o que disse, falou com os 2 cegos sem abrir a boca. Alguém pode até imaginar assim, acho que o Aloysio forçou um pouco a barra aí na interpretação. Não. E eu digo que não, porque existe referência na literatura espírita para isso. Quando Jesus encontra com o senador Públio Lentulus em Cafarnaum, ele mantém com o senador um diálogo relativamente longo, em que basicamente ali se processa uma tentativa de cura de cegueira. Só que no caso dele, cegueira espiritual. E o Emmanuel, o autor espiritual contemporâneo, narrando a própria experiência, faz questão de dizer que esse diálogo de Jesus com o senador, não vou nem dizer o diálogo, porque o senador não fala nada, né? Ele só escuta. É um monólogo de Jesus. Mas essa conversa, essa fala de Jesus com o senador Públio Lentulus, ela se deu simplesmente no campo mental, psíquico. Jesus não abriu a boca. Jesus falou sem falar. Vocês estão lembrados disso? Quem já leu essa passagem mais de uma vez vai lembrar disso bem. Que lembra disso? Que o Emmanuel faz questão de dizer que o que Jesus dizia, só o senador escutava. Porque não era dito com a boca, com o aparelho vocal. Não era som. Era dito vibratoriamente. Tá certo? É muito importante esse ponto hoje. Porque todo o nosso comentário, toda a nossa interpretação vai se dar sob um alicerce de que as coisas mais importantes devem ser ditas sem palavras. Sem verbo. Sem o falar. É isso que eu quero colocar em destaque hoje. As coisas mais genuínas, mais verdadeiras, mais importantes, mais relevantes do Evangelho devem ser ditas sem palavras. É isso que Jesus está dizendo ao falar sem palavras. E energicamente, e severamente, com muita seriedade. Por que o que Jesus está dizendo é sem palavras e é dito com tanta seriedade? Porque não é Jesus quem diz. Jesus, nesse momento, está sendo somente o veículo, o medianeiro, o canal, a mídia. Jesus está sendo o médium. Jesus está sendo o médium. Então Jesus cede o seu psiquismo para que uma coisa muito, muito séria seja dita através dele e para a humanidade inteira. Quem que diz isso através de Jesus? Livro A Gênese, capítulo 15, da segunda parte, item 2. Kardec vai falar agora, Allan Kardec. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Kardec está propondo uma questão muito séria. Pensando em Jesus, que espírito utilizaria Jesus de médium? Que espírito usaria Jesus para dizer alguma coisa que Jesus já não dissesse? Com muito mais competência, com muito mais profundidade. Então, quem é que iria se atrever a usar Jesus como aparelho mediúnico? E aí continua. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então,
Agora, quem vai dizer, quem vai abrir a boca? A boca, nós estamos usando um recurso poético aqui, né, gente? Né? A boca do amor. O verbo do amor. Quem vai dizer o que a gente vai explorar e estudar aqui é Deus. E quando Deus fala, e isso a gente remete ao nosso estudo Irmão Mais Velho, que é o Gênesis, né? Que é o outro estudo que o Ser está oferecendo, como esse. Quando Deus usa o verbo, quando Deus fala, Deus está criando. Está criando. Vamos lá, livro Gênesis. Do Pentateuco Mosaico. E disse Deus. Aí começa, né? E disse Deus. Vaiomer Elohim. Né? Por exemplo, Yehi Or. Haja luz. Vá, Yehi Or. E a luz se fez. Então, quando Deus usa o verbo, ele cria. Ele cria tudo o que é bom, tudo que é belo. Porque no texto bíblico do livro Gênesis, Deus cria e em seguida, o que ele diz? O que diz o texto? E viu Deus que era bom. Deus cria tudo aquilo que é perfeito, que é bom. Então aqui, Deus vai falar através de Jesus para criar o quê? E em quem? O bem em nós. O que Deus diz através do seu único médium direto na humanidade, que é o Cristo de Deus. O que ele vai dizer? Agora começa o estudo, de verdade. Bom, o senhor Carlos Torres Pastorino continua comentando o versículo, lá no volume 5 da obra Sabedoria do Evangelho, e aí ele vai fazer um comentário sobre a segunda palavra que nós vamos destacar aqui hoje. Saiba. Porque Jesus dá uma ordem. Nós estamos falando de Jesus refletindo a vontade do Pai. Mas ele dá uma ordem que, se a gente olha de uma maneira muito grosseira, sabe? Sem muita sensibilidade, a impressão que fica é que essa ordem foi desobedecida. A ordem é: não permita que ninguém saiba o que aconteceu aqui. Né? O versículo diz exatamente: olhai, prestai atenção, atentai, que ninguém o saiba. Que ninguém saiba que vocês foram curados. Não é isso que está sendo dito? A palavra saiba, aí, a gente vai recorrer de novo ao grego, é a palavrinha gnosketó. Gnosketó. Que vem do verbo gnosko. Gnosketó. É essa palavrinha. O que o Pastorino vai dizer sobre isso? Que ninguém tenha conhecimento. É o que Jesus está dizendo. Que ninguém tenha este conhecimento. Gnosketó. Do que se passou aqui. No entanto, não houve desobediência como pensam os profanos. Como criaturas preparadas, nada foi dito. Aí, a gente para aqui no comentário do Pastorino, porque eu tenho certeza que alguém está imaginando. Espera aí. Como é que eles obedeceram e nada foi dito se a gente está sabendo o que aconteceu? O mundo acabou sabendo que eles foram curados. Como é que isso aconteceu se eles obedeceram e não disseram nada? Como? Bom, o segredo foi mantido, está afirmando o Carlos Torres Pastorino. Mas, sim, com a própria presença de um cego conhecido que recupera a visão, atesta o que com ele se passou. Mas sim,
como a própria presença de um cego conhecido que recupera a visão atesta o que com ele se passou. Assim também, a simples presença da criatura iluminada pelo encontro, mesmo sem palavras, torna o Cristo conhecido a todos que dela se aproximam. Então, vamos imaginar que nós estamos falando de Cafarnaum. Pouquíssimas famílias. É uma aldeia. Era uma aldeia. E, de repente, 2 cegos, que possivelmente eram conhecidíssimos na região, porque a região é pequena, as aldeias são muito próximas, aparece curado. Gente, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui alguém que fosse, que andasse de cadeiras de roda. Numa quarta-feira ele vem de cadeira de roda, um cadeirante. Na quarta-feira seguinte ele aparece andando aqui, até dançando sapateado. E aí? O que nós íamos imaginar? E não ia causar espanto, admiração? A gente não ia querer saber o motivo da cura? Agora imagina que isso acontece numa época em que muita gente está sendo curado por um sujeito. Quem é o responsável? Entendeu? Não precisa ser dito nada. Aí depois, talvez, quem sabe, as pessoas que já descobriram por si só o que se passou, podem ter especulado, sondado intimamente na família. Houve uma descrição, talvez até superficial, do que se passou naquele encontro. E se não houve essa descrição, o evangelista tinha até licença poética para criar a cena. Mas uma coisa era certa, e isso não precisava ser dito. Os 2 foram curados, e só pode ter sido por ele, pelo Messias. É isso que o Carlos Torres Pastorino está dizendo aqui. O Cristo transparece através daqueles que tiveram a felicidade indescritível de a ele unificar-se. O que ele está dizendo, e é o que a gente vai explorar aqui, é que o médico e a qualidade do médico é denunciada, a fama do médico é espalhada, é proclamada, não através de algo que o paciente diga, mas através da própria cura. A própria cura fala da competência de quem o curou. É isso. E mais uma coisa. A palavrinha que nós estamos analisando, que é o gnosketó, alguns devem conhecer um correspondente latino, que é o gnosis, né? Traduzida literalmente é conhecimento. Só que no mundo clássico, na Grécia antiga, universo greco-romano, o conhecimento é inevitavelmente associado à palavra, seja ela dita, seja ela escrita. Porém, mais frequentemente a palavra falada. Ao que se diz. Toda a tradição filosófica grega, durante muito tempo, foi somente dita. Posteriormente foi transcrita. Então, conhecimento é algo que se diz. O que Jesus está dizendo ou ordenando, e é a tal coisa mais séria que existe no Evangelho, para esses 2? Não digam nada. Não usem o verbo, a palavra, para espalhar essa boa notícia, essa boa nova. Espalhem a notícia, espalhem a boa notícia, a boa nova, enxergando. E bem. Vocês não vão precisar dizer nada. Bom, quando a gente estava conversando sobre isso, nosso grupo de pesquisa, a Ilha comentou que o padre Caetano, mestre dela, né, mestre espiritual da Ilha, ficou conhecido por causa do pode ser da carta aos Hebreus, ele defendeu uma tese no Instituto Bíblico de Roma
E o nome da tese dele era O Segredo Messiânico. Era justamente desse assunto que nós estamos tratando. O segredo messiânico. Então, gente, nós estamos estudando hoje o segredo messiânico. O que tem de peculiar esse segredo messiânico, ou o segredo do Cristo? É que é um segredo que deve ser contado, mas não de uma maneira verbal. Não de uma maneira verbal. O segredo messiânico é aquele que se revela no silêncio. No silêncio. E é espalhado no silêncio. A fama de Jesus deve se espalhar de forma não verbal. Não entenderam ainda? Bom, eu imagino que por conta da tese do Padre Caetano, tem uma frase de Francisco de Assis que a irmã Aila, é alucinada e repete isso frequentemente em tudo quanto é palestra que ela vai fazer. Que frase é essa? Frase de Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo o tempo. O tempo todo, em todo lugar. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Essa noção é tão séria, é tão importante, porque ela permite que a gente tire toneladas de peso de responsabilidade das costas dos nossos oradores e dos nossos grandes escritores espirituais e reparta essa carga entre todos aqueles que os ouvem e os leem. Você tira aquele fardo das costas do Divaldo, do Alberto Almeida, do Simão Pedro, do Haroldo Dutra, e coloca um pedacinho desse fardo nas costas de todo mundo que já ouviu eles. Nesse particular, todos nós temos um compromisso de evangelização com a humanidade. Todos nós somos evangelizadores. E não precisa ser orador nem escritor para fazer isso. Ora, se não precisa ser nem orador nem escritor para fazer isso, então qualquer um pode fazer isso. Ou melhor, se o papo aqui é tão sério, qualquer um deve fazer isso. É compromisso de evangelização. Evangelizar sem palavras. Aloísio, como é que se evangeliza sem palavras? Exibindo a cura. Exibindo a cura. Você não foi curado? Então mostra que você foi curado. Eu tinha uma ferida no dedão do pé. Curou. Você tira o sapato e mostra. Você precisa dizer alguma coisa sobre o médico? Não precisa falar mais nada, né? A ferida era feia, grave. Você procurou o médico X e apareceu com o dedão do pé curado. Você precisa falar alguma coisa sobre o médico? Não precisa. É só exibir o dedão do pé curado. A cura diz tudo sobre quem a curou. Se nós estamos falando já aqui algumas semanas de cegueira espiritual, e nós mencionamos que essa cegueira espiritual é resultado do ataque, da ação enfermiça de duas moléstias: orgulho e egoísmo. Contrário do orgulho, humildade. Contrário do egoísmo, o altruísmo, a caridade. Sendo humilde, simples, cordial, gentil, afável, e estendendo a mão e socorrendo a necessidade de todo mundo que nos procure, nós estamos falando de Jesus. Sem palavras. Sem usar o verbo. Então, gente, quando Francisco de Assis fala que, se necessário, use palavras, é assim.
Quando a evangelização genuína, que é a silenciosa, não está acontecendo, aí nós lançamos mão do segundo recurso, que é o menos eficaz. Porém, é o recurso que se tem, que é a evangelização pelo verbo. Ela é importante? É. Ela é necessária? É. Mas por quê? Porque nós ainda não conseguimos evangelizar sem palavras. Então, se a gente pensar numa criança, você pode falar, rezar a missa, dar o sermão para ela, por exemplo, para ela jogar menos videogame, dar mais atenção para os outros familiares, se dedicar mais ao estudo, conviver mais com os coleguinhas. Você pode rezar essa missa o tempo inteiro. Mas se ela olha para você, logo depois do sermão, e te encontra grudado num tablet, né? Rolando aquele perfil do Facebook 1, 2, 3 horas, sem parar, o que vai pesar no psiquismo dessa criança? O que vai ficar? O que vai grudar, colar no psiquismo dela? A imagem do doente ou a fala do doente? O que fala mais alto é a sua enfermidade. Você está enfermo. Agora, se a criança encontra por trás, para além daquele adulto que fala, um adulto que sabe dar a cada coisa a sua justa importância, e sabe dar a afetividade, a espiritualidade, ao convívio real, ao trabalho, à leitura, uma importância mais justa, a criança percebe: meu pai é são, minha mãe é saudável. Eles estão curados, então preciso me curar também. Muda o assunto, muda o papo. Bom, oi. Foi você que disse uma vez aqui no estudo do Euripides Barçanufo, uma vez ele disse que era necessário evangelizar, nem que fosse através de palavras. Não, é o Francisco de Assis. É o Francisco de Assis. Essa frase é do Francisco de Assis. Né? Se necessário, use palavras. Certo? E aí, lá no livro Boa Nova, no capítulo 7, intitulado A Luta contra o Mal, porque não é, esse título ele é ótimo, porque é um capítulo que vai tratar de um episódio com Tadeu, com o apóstolo Judas Tadeu, em que ele se vê numa situação em que ele tem que doutrinar. Eu uso essa palavra doutrinar, mas nem é uma palavra mais elegante, né? Mas ele tem que domar um espírito arredio, um espírito duro, bravo, uma entidade, né, comprometida com o mal. E ali está a síntese daquilo que muitos espíritas consideram ser a missão do espiritismo ou a missão dos espíritas. Evangelizar todos os bichos bravos. Né? O espírita, a missão da casa espírita é doutrinar espírito trevoso. Essa é a nossa missão. É a luta contra o mal. É como entende a luta contra o mal. Né? E o Tadeu vai fazer isso e não consegue. Porque ele vai com esse intuito. Que eu sou superior, ele é inferior, eu vou dar uma bronca nele e ele vai, né, caim, para dentro da caverna, da furna de onde ele saiu. Isso não acontece. Olha o que Jesus vai dizer para Tadeu, lá no capítulo 7. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Jesus não está dizendo que só a luz do conhecimento, a luz, né, da ampla bagagem bibliográfica, não, ele está dizendo que só a luz do amor divino consegue converter alguém, de fato. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Pensa naqueles espíritos que surgem às vezes na reunião mediúnica,
que são de uma cultura intelectual absurda, que já foram papas, que já foram professores universitários, escritores, grandes políticos, e aí você acha que ali um bom discurso de doutrinador e você vai conseguir, né, convertê-lo. Não vai. E é por isso que na maioria dos casos o último recurso do doutrinador, do responsável, né, pela tarefa é: pedimos à espiritualidade que encaminhe esse irmão, né? E aí o irmão vai: estou algemado, estou me acorrentando. Gente, se isso acontece é porque não foi possível. Se ele que teve que ser aprisionado, encaminhado, algemado, é porque não se convenceu ele de nada. E por que isso acontece, esse fracasso acontece nas nossas reuniões mediúnicas? Sabe por quê? Porque a reunião mediúnica dura 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. E a semana tem 148 horas. As outras horas, esse sujeito passou a semana inteira na nossa convivência, nos acompanhando. E o que ele encontrou? O que ele encontrou? Um coração que ainda precisa fazer um teatro danado para poder se dizer bom espírita. Por isso. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse trabalho de doutrinação do espírito, nós estamos usando a palavra doutrinação, mas o termo correto é evangelização genuína. Esse trabalho de evangelização do espírito devia acontecer a semana toda, com a minha vida, com a minha vivência. O sujeito tem um familiar obsidiado. Vou levar ele no centro, no trabalho tal, que é um trabalho porreta, né? Para poder amarrar os espíritos que estão acompanhando ele. E esse familiar não se dá conta que ele, vivendo o evangelho, na companhia do familiar obsidiado, em casa, está evangelizando esses espíritos todos. Isso é desobsessão. Desobsessão não é uma mesa com uma toalha branca, com uma jarra de água. Não é. Gente, a desobsessão mediúnica, da mediunidade ostensiva que se dá na casa espírita e que é necessária demais, ela só é necessária por causa do dito do Francisco de Assis. Porque a evangelização genuína e a desobsessão genuína não funcionou. Não aconteceu. É muito sério. Estão entendendo por que Jesus falou com tanta seriedade? E ele diz mais. No capítulo 7 do livro Boa Nova. Gente, não sou eu que estou falando isso não, é o Cristo. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz ilumina, dispensando os longos discursos. Ora, se ele está dizendo que a luz ilumina e ela dispensa o discurso, quer dizer que o discurso não é a luz. O discurso não é a luz. O discurso não é a luz. A luz, de fato, que é a vida em comunhão com o Evangelho, ela dispensa o discurso, ele deixa de ser necessário. Se aquele espírito, aquela entidade adversária, credora de outras vidas, fosse genuinamente, verdadeiramente iluminada pela minha transformação moral, ela não precisaria ser encaminhada para um trabalho de desobsessão. Ela seria desobsidiada, ela, desencarnada, e o encarnado que sofre a influência dela, seriam desobsidiados com a minha vida. Porque é muito cômodo, né? Meu lar é torto, desregrado, perturbado, não tem lei moral, não tem regra, não tem ética, não tem harmonia, não tem afeto, não tem carinho. E aí, pronto, o parente mais obsidiado, eu vou uma vez por semana na reunião de desobsessão, ponho o nome dele no quadro do centro ou no caderno de prece, e os espíritos fazem o serviço que eu devia fazer. Isso é transferência de responsabilidade.
Isso é muito cômodo. Por isso que não é eficaz. O máximo que os espíritos conseguem com o trabalho de desobsessão é, às vezes, a muito custo, convencer aquele espírito a reencarnar. E isso não é garantia de que ele converteu. Porque, às vezes, aquele trabalho que ele dava desencarnado, ele vai reencarnar e vai dar encarnado. Né? Encontrar um dia que na Câmara de Paz, no trabalho de desobsessão, aí tinha um espírito assim, rebelde, e aí uma das médiums foi falar com ele, conversar. Ele falou assim: como você vem me chamar a atenção? Se hoje você me pôr uma barra de sabão com verdinte. Olha só. Né? É exatamente isso que nós estamos falando. Olha como é que Jesus termina. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. O que ele está dizendo, relacionando com o nosso versículo, é que cego não cura cego. Cego não cura. Se eu curo o outro com a minha cura, se eu não me curei, basicamente Jesus está dizendo para os dois cegos: eu curei vocês da cegueira moral, da cegueira espiritual. Agora vocês dois vão curar outros cegos da alma, mas com a cura. Com a própria cura. Ou seja, vocês vão curar orgulhosos com a sua humildade. Vocês vão curar egoístas com seu altruísmo, com a sua caridade. É assim que funciona o esquema. Estão começando a entender? Oi, seu Adel. Seria o mesmo que dizer: tenha atitude e providência dentro. Isso. Porque foi o nosso estudo da semana passada. Quando Jesus fala assim: estejam vocês curados conforme a vossa fé. O que nós estudamos na semana passada? Conforme a sua fidelidade. Conforme a sua vivência. Conforme a sua perseverança no bem. Não é isso? Então, se vocês perseverarem no bem, forem fiéis ao propósito que eu apresentei para vocês, o propósito de vida, espontaneamente outros vão ser contaminados por essa chaga de luz. Né? Porque, na verdade, a gente meio que substitui uma chaga pela outra. A chaga moral sai e a gente fica marcado com as chagas de luz. Eu estou dizendo isso porque o Chico se correspondeu muito tempo com o Jesus Gonçalves, mas sem conhecer pessoalmente o Jesus Gonçalves. E o Jesus veio a desencarnar. E o Jesus, ele tinha lepra, né? Tomava conta de um leprosário, né? Famoso Jesus Gonçalves. E o Jesus Gonçalves desencarna e ele aparece para o Chico, mas nos pontos em que ele tinha, né, as chagas do problema, da enfermidade dele mais acentuados, saindo jatos de luz. E aí o Chico fica muito emocionado com aquilo. E o Jesus Gonçalves, ele foi um príncipe bárbaro germânico, né, terrível, chamado Alarico. Quando Alarico estava atacado, matando, fazendo arruaça, só o Santo Agostinho, foram contemporâneos, conseguia acalmar os ânimos dele, né? E o Alarico era um rei. Então o Jesus fala uma coisa muito interessante para o Chico. Fala: olha, Chico, todo mundo pensa que era Alarico o rei e Jesus o leproso. Mas na verdade, do ponto de vista moral, era Alarico o leproso e Jesus o rei. Porque, ao longo de séculos, aquele espírito empedernido, né, terrível, violento, conseguiu se curar da sua chaga moral. E teve uma experiência no Brasil em que a cura, ou seja, a vivência nele, a espontaneidade do evangelho nele, contagiou ou contaminou outros corações, com o que viveu. Um grande poeta. Os poemas do Jesus Gonçalves são lindos, mas não foram os poemas do Jesus Gonçalves que evangelizaram todos os espíritos que passaram por aquele leprosário. Não foi. Foi a dedicação dele ao próximo.
Foi a vivência do Evangelho. Né? Bom, aí meu amigo Arthur Valadares, que é do nosso grupo de pesquisa, ele mandou um negocinho assim, muito especial, que eu agradeci demais a ele, que está lá no livro Vinha de Luz, um trechinho curto, no capítulo 111. Olha o título, Sublime Recomendação. E hoje nós começamos nosso estudo dizendo que Jesus ia dar uma recomendação séria, grave, importantíssima. E o Emmanuel vai dar reforçar essa sublime recomendação, comentando o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Em que o evangelista diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, essa passagem é do obsidiado de Gadara, na versão do Evangelho de Marcos. O obsidiado fica tão comovido com o episódio da cura que ele quer subir no barco e atravessar o mar de Genezaré com Jesus e viver em Cafarnaum com Jesus e os discípulos. E Jesus não deixa. E o que Jesus diz para ele? Vai para casa e anuncia aos seus familiares, aqueles que você ama, aqueles que não gostam de você, o que te aconteceu. Bom, depois do nosso papo aqui sobre o falar sem palavras, vocês acham que Jesus estava dizendo para ele ficar falando na cabeça dos familiares o dia inteiro? Lendo o trecho do Evangelho? Nem tinha o Evangelho na época. Lendo, né? Os profetas, de noite. É assim? O que é esse anunciar a própria cura? Anunciar a própria cura. Gente, olha que eu vou fazer um negócio aqui muito sério, que atesta a minha evolução espiritual. Eu vou dizer para a internet inteira, para o mundo inteiro, quanto eu peso. Isso é sinal que eu estou evoluindo. Então, eu tenho 100 quilos. Fui no cardiologista hoje, pesei, estou com 100 quilos. Se eu chegar aqui com os meus 100 quilos, sentar nessa cadeira e disser para vocês, olhem para mim, gente, eu emagreci 20 quilos. Vocês vão acreditar? Oi? Né? Vão dar risada. Agora, e se eu não disser nada e chegar aqui, magrinho, enxutinho, sabe? Até com um tanquinho na barriga, né? Não é o tancão, não, o tanquinho. Eu vou precisar dizer alguma coisa? E imediatamente alguém vai olhar para mim e falar assim, uau, como você emagreceu. E logo vai querer saber o quê? O que você fez? Aí eu vou dizer assim, eu segui as orientações, as prescrições do meu médico. Em seguida, o que vocês vão me perguntar? Quem que é o médico? E por que vocês vão perguntar isso? Porque querem seguir as mesmas prescrições. Isso é evangelizar. Isso é anunciar a própria cura. Não é dizendo, é sendo. Com atitude, com vivência. A questão do ser. Aí o Emmanuel vai comentar, né? Eterna questão do ser. O Emmanuel vai comentar e diz assim, anuncia os benefícios do Salvador exibindo a própria cura. Exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Exibindo a própria cura. Então, eu brinco, né? E aí eu tô falando, lavando a minha roupa suja aqui, né? Você vai fazer palestra, vai escrever livro, né? Autor de livro, é palestrante espírita. E é uma maravilha, para todo mundo é uma beleza. E acha o máximo e te elogia. E quer, né? A gente brincou semana passada, quer tirar foto com você, quer não sei o quê. E aí acontece né? Essa gentil, carinhosa tietagem, né? Muito afetuosa, a gente acha isso uma delícia.
Quem não gosta de receber carinho, afago, não é? Mas às vezes acontece disso vir quando você está do lado da sua esposa, do lado da sua mãe, do lado, né? E a pessoa pega e fala um negócio, vira para o seu parente, para o seu amigo, com quem convive com você, e fala assim, deve ser uma maravilha conviver com esse moço. E é impressionante como o parente da gente, a Ju é um exemplo, não consegue disfarçar, né, a expressão facial de espanto. Porque o proclamador, o orador, não é o homem. Não é o marido, não é o profissional, não é. Ele está ali cumprindo um papel que para ele é muito constrangedor, e constrangedor nos dois sentidos, constrangedor porque ele está sempre envergonhado. Não tem uma palestra que eu faça sem estar sentindo vergonha de mim mesmo. Constrangedor nesse sentido, e constrangedor no outro sentido, que é o de constranger, de te obrigar. Porque falar aquelas coisas te obrigam, te constrange a mudar de atitude. Então esse é o lado positivo. Por isso que a gente não para de falar. Mesmo não vivendo integralmente o que fala, a gente não para de falar porque a gente precisa daquilo. O orador precisa daquilo mais do que quem escuta. Agora, evangelizador, e a gente banalizou tanto o termo, né? Evangelizador só é quem 24 horas, ou, gente, eu vou ser bem gentil agora, pelo menos 12 horas, né? Metade do dia, consegue sensibilizar, comover, emocionar, não com o que fala, mas com o que faz. Ou, às vezes, com o que deixa de fazer, porque não tem coisa para comover mais do que a renúncia, a capacidade de renúncia. Quando você é capaz de abrir mão de um capricho, de um anseio pessoal, em benefício dos outros. Isso comove, isso emociona. E o que comove, o que emociona, não passou pelo cérebro, vai direto no coração. E a terra renovada não é um conjunto de cérebros renovados. A terra da nova era é uma terra que é um conjunto, uma comunidade de corações renovados. Estão vendo a seriedade? De novo, voltamos ao início do estudo. Por que eu disse que o que Jesus ia falar era muito sério? No livro Boa Nova, lá tem um prefácio. Eu, particularmente, entendo que é o texto mais extraordinário que Humberto de Campos escreveu. É o prefácio do livro Boa Nova. Ele vai falar dele. Ele vai se confessar um doente em tratamento em as vias de cura. E aí no final do texto, ele pega e diz o seguinte: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Então ele faz uma distinção entre espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Estou falando um monte de coisa bombástica aqui, mas acho que é tempo de se dizer coisas bombásticas para o nosso bem. A liderança do movimento espírita hoje é formada basicamente por espíritos esclarecidos, por homens de grande cultura. E quando eu digo liderança do movimento espírita, gente, eu não estou falando de federativa só, não. Porque é um tal de malhar as federativas, né? Eu estou falando de a presidência das casas espíritas. Eu estou falando de coordenação de grupos de estudo, coordenação de trabalho de evangelização infantil, coordenação de reunião mediúnica, coordenação de trabalho de assistência fraterna, de hospitais espíritas. Estou falando de liderança. É uma liderança que basicamente é formada por espíritos esclarecidos, que tem uma grande bagagem de leitura, de experiência no trato com a tarefa espírita.
Então são espíritos esclarecidos. Só que Humberto Campos diz um negócio aqui que é doído para quem tem esse compromisso. Porque Humberto Campos vai dizer que não quer ser um espírito esclarecido. Isso ele já era. Dono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele já era um espírito esclarecido. Ele já tinha cultura, já tinha entendimento. Mas olha só o que ele diz. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, depois da morte, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Então, o anseio espiritual do Humberto Campos, a esperança dele, Tonzinho, não é continuar sendo um espírito esclarecido. É se tornar um espírito evangelizado. Por que Humberto Campos quer se tornar um espírito evangelizado? Porque só um espírito evangelizado se torna um espírito evangelizador. Só um espírito evangelizado se torna um espírito evangelizador. Se ele for só um espírito esclarecido, ele é um espírito doutrinador. Ensina doutrina. Ensinar doutrina é fazer uma ótima palestra. É escrever um belíssimo livro de comentários. Oi, pode falar, dona Lorena. Esses espíritos esclarecidos é naquela leitura do Evangelho do Homem Inteligente? É o homem inteligente. Exatamente. O homem de cultura. Porque às vezes a gente pensa assim, fulano não teve a oportunidade de estudar, mas se ele é um espírito que nas últimas 10 encarnações usufruiu vastamente da cultura do livro, da academia, da universidade, mesmo que ele não tenha grande escolaridade, hoje, ele tem uma grande facilidade, por exemplo, para lidar com o livro. Né? Eu conheço pessoas que não terminou o ensino médio, mas que tem uma bagagem de leitura doutrinária muito grande. Por quê? Falam muito bem, escrevem bem, porque trouxeram de outras vidas. São espíritos esclarecidos. Qual que é a luta agora? É uma luta íntima. Se tornar um espírito evangelizado. Porque enquanto eu não for espírito evangelizado, só com o meu esclarecimento, eu no máximo sou um doutrinador. Eu ensino doutrina, transmito doutrina. Doutrina, conhecimento, informação. É ótimo isso, maravilhoso, dá muito mérito. É o que segura as pontas, viu? É o que segura as pontas. Mas não é o fim, não é o objetivo. Por isso que Jesus está dizendo com tanta severidade. Cuidado para vocês não se tornarem grandes falastrões. Vão sair aí gritando para Deus e todo mundo, eu me curei. Mas se continuarem com os mesmos vícios, vão voltar a ficar cego. E aí o povo que vocês tinham falado que foram curados, vão duvidar da minha competência. Não vão acreditar em mim. Não é? Bom, aí já para a gente ir fechando, no livro Vinha de Luz de novo, essa aqui foi assim, aos 45 do segundo tempo entrou essa leitura. Hoje no almoço, lá na casa da minha mãe, como todos já sabem, o Brasil inteiro, o mundo inteiro já sabe agora, né? Eu filo boy na casa da minha mãe. Então, hoje, no culto na casa da minha mãe, abri o livrinho, ao acaso, né? E saiu lá a lição 25 do livro Vinha de Luz. Apliquemo-nos. Pausa, vamos ficar um pouquinho só nesse título. Apliquemo-nos. Bom, aplicar, né, é imprimir, é marcar. Só que não é, aqui não está dizendo aplique. Está dizendo apliquemo-nos. Ou seja, eu vou marcar o outro
com a minha personalidade, com o que eu sou. Não é com o que eu disse, não é com o livro que eu entrego a ele, é com o que eu sou, com a minha vivência. Eu marco o outro. Deixo uma marca nele. E não sai mais. Porque aquelas pessoas que realmente nos marcaram moralmente, a gente não esquece. Você esquece, por exemplo, de um professor muito, muito inteligente que falou, mas frio, entrava, né? Bom dia, dava aula e ia embora. Agora um professor que um dia que você estava muito triste, no final da aula, pediu para você aguardar um pouquinho, te deu um abraço e falou, eu estou vendo que você está triste, você quer conversar? Esse não esquece. Você esquece da aula dele, mas dele você não esquece. É o apliquemo-nos. E aí o Emmanuel vai nessa mensagem comentar uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 14. E o trechinho de Paulo diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às obras boas, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Lembra da figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira e ela terminou de morrer? Ela secou. Porque ela não dava frutos. Ela não dava frutos. Um espírito esclarecido somente é uma grande árvore que não dá fruto. Só tem estatura, só tem tamanho, só tem beleza. Mas não nutre ninguém, não alimenta ninguém, de fato. E aí, Paulo está chamando a atenção. Vamos nos aplicar às boas obras e aquilo que é realmente necessário. O que é realmente necessário na nossa vivência religiosa? Permitir que a vivência religiosa nos torne pessoas melhores. Uma vez, se não me engano, na Indonésia, um repórter, vou fazer uma pergunta capciosa para o Dalai Lama. E aí fez a pergunta assim, lógico, no ambiente muçulmano, pega e pergunta para ele, em público, Lama, qual que é a melhor religião? Se ele dissesse, é o budismo, a religião dele. Em ambiente muçulmano, isso ia pegar mal, né? Talvez fosse até perigoso por conta do fundamentalismo. Mas o Lama pega e diz assim, a melhor religião? A melhor religião é a que nos faz melhor. É a melhor religião. A melhor religião é aquela religião que é aplicada, que é vivida. Essa é a boa religião. Você pode dar o nome que quiser para ela. Católica, umbandista, protestante, espírita. Pode ser ateu. Né? Pode ser agnóstico, ateu. A melhor religião é a que nos faz melhor. Que nos faz menos ácidos, menos ásperos na convivência com o próximo. É isso. E aí o Emmanuel vai comentar. É necessário guardar a fé. Pronto. O Emmanuel projetou a gente no estudo da semana passada. Quando Paulo diz, faça o que é necessário, o Emmanuel completa. O que é necessário? Guardar a fé. E fé no sentido de fidelidade. Guardar a fidelidade. Gente, para fins práticos, o que nós estamos dizendo aqui é que nós vamos sair dessa reunião aqui hoje e nós estamos numa enrascada. Sabe? Nós estamos numa enrascada. Porque aquele sujeito que não quis participar de uma reunião dessa, que não liga para a religião, que ficou lá assistindo o Jornal Nacional com o impeachment da Dilma,
né? Quando o vídeo passar na internet, já passou o impeachment, né? Foi hoje, viu, gente? Então, o sujeito que ficou lá, entretido com essas coisas todas, ele não tem obrigação nenhuma de ser agradável, de ser cordial, de ser manso. Ele não tem obrigação nenhuma. Essa obrigação é inteiramente nossa. Inteiramente nossa. Certo? Ai! Muito se pedirá quem muito recebeu. Contudo, se não a testemunhamos, a tal fé, a fidelidade, nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavratório. Então, quando o Emmanuel diz aqui, os trabalhos de cada dia, é o sujeito que tem um trabalho todo dia da semana na casa espírita. Tá. Então, é eu chegar no horário, né? Se eu for palestrante, fazer uma palestrinha, chuchu, beleza. Se eu for, né, da assistência fraterna, fazer sopinha, distribuir para os necessitados. Esse é o trabalho de cada dia? Não. O Emmanuel está dizendo um trabalho que começa na hora que eu acordo e termina na hora que eu vou dormir. E assim mesmo eu tenho que fazer um adendo. Quando a gente lê o André Luiz, a gente descobre o tanto que a gente tem que trabalhar também fora do corpo, durante o sono. Então, nessa perspectiva do André Luiz, quando o Emmanuel diz trabalho de cada dia, é aquilo que a gente faz 24 horas. 24 horas. Porque isso vale também, a gente também é responsável por aquilo que faz durante o repouso do corpo. Nos nossos encontros espirituais. Né? Permaneceremos na velha superfície do palavratório. Palavratório, sabe? É o mimimi. O mimimi cristão, né? O mimimi cristão, né? Só Jesus salva. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou sua vida. Jesus te mudou. Porque ele só mudou sua vida se ele te transformou. E ele só te transformou se você não faz hoje alguns gestos infelizes que fazia antes. Ou faz hoje alguns gestos felizes que não fazia antes. Isso é mudar a vida. Se não, mudou. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Eu encontrei o caminho da salvação. Ótimo. Pergunta, você se salvou? Encontrei o caminho da salvação. Você se salvou? Encontrei o caminho da luz. Você se iluminou? E lembrando que salvar é libertar-se. Se eu ainda estou acorrentado, escravo dos mesmos vícios, e aqui nós estamos falando de todos os vícios, né? Do comer, tomar muito café, até o comentar a rotina da vizinha. Isso tudo é vício. Né? Tudo vício. Reclamar do trabalho na segunda-feira de manhã. É vício. Né? Reclamar porque o tempo está muito seco e depois reclamar porque está chovendo demais. É um vício. Se você não se libertou, você é um extraordinário admirador do Evangelho, contemplador do Evangelho, mas ainda não é um espírito evangelizado. Ainda não é. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar. Belas figuras na vitrine das ideias. Isso é muito forte o que ele está dizendo. Belas figuras na vitrine das ideias. Sem qualquer valor na vida prática. Sem qualquer valor na vida prática.
Exatamente, um vasinho de porcelana espírita. Sabe? Porque é bonito ver alguém trabalhar na casa espírita. É bonito, gente. Não é bonito ver uma boa palestra? Não é bonito ver um coordenador de juventude fazendo dinâmica com os jovens? Não é bonito ver uma evangelizadora ensinando as crianças a cantarem o hino do Dr. Bezerra? É bonito. Não é bonito, às vezes, ver um doutrinador dar um show, né? Numa reunião mediúnica? É lindo. A psicografia é linda. É uma carta espiritual, reveladora de segredos familiares. Isso é lindo. Mas as coisas que estão belas, elas só são contempladas, visualizadas, admiradas. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde. E saúde é um negócio que se atesta no dia a dia. Olha só o que eu vou dizer. Hoje, quando eu estava filando a boia na casa da minha mãe, né, a gente começou um papo muito esquisito, mas que me levou a uma reflexão muito profunda. Então o papo é bizarro, mas a reflexão que me levou é bacana. A gente estava falando sobre maquiar ou não maquiar cadáver durante o almoço. Enfim. E aí começou um papo esquisitíssimo. Ah, fulano ficou muito bonito. Ciclano não foi maquiado. Aí minha mãe, não quero que me maqueie. Mas enfim, sabe o que acontece? Nós temos na liderança do movimento espírita, e eu estou batendo hoje na liderança do movimento espírita, porque muitos pedirá de quem muito recebeu, que são grandes cadáveres maquiados. O brilhantismo da fala, a fluência da escrita, a eloquência dos gestos, é maquiagem. Mas se tirar a maquiagem, é um cadáver. O André Luiz fala que o preguiçoso é o cadáver que pensa. E qual que é a preguiça no caso? Né? O preguiçoso é o cadáver que pensa. Frase do André Luiz. Qual que é a preguiça no caso? Daquele trabalho que nós mencionamos lá quando começamos a estudar essa passagem, recomendado pelo Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. É o trabalho de cada dia. Antes de dormir, passar o dia em revista, estudar o dia inteiro e se esforçar no dia seguinte para não repetir os mesmos erros. Ou se repeti-los com menos frequência. Quem faz isso está trabalhando. E quem está trabalhando está vivo. Quem não faz isso está morto. É um cadáver. E se faz isso brilhantemente, pregando, doutrinando, evangelizando na criança, distribuindo cestas básicas, é um cadáver maquiado. Sabe? Você olha e fala, que bonito, mas está morto. O exemplo que eu estou dando, que talvez para algumas pessoas sejam bizarros, é análogo ao exemplo que Jesus já tinha dado. Jesus usou uma imagem forte também. O sepulcro caiado por fora, né? Com cal, bonitinho, pintado. Hoje em dia, né? Com granito. Não é assim? Mas dentro, o que tem? Carne podre. Carne podre, em decomposição. É a mente brilhante com o coração enfermo. É o cérebro cego. É o cérebro potente, mas cego. Por isso, que certa vez eu escutei um espírito comunicante, amigo e um professor querido, que eu não vou mencionar aqui, né? Não tem relevância. Ele falava uma coisa muito curiosa, muito bonitinha. Ele dizia assim, porque quando eu era morto, e continuava a comunicação. Falava assim, daí um pouquinho falava assim, quando eu era morto, e a gente não foi entendendo muito aquela história na comunicação, né? E a gente reparou que quando ele falava, quando eu era morto, ele fazia referência a fatos da vida dele. Aí
que história é essa de quando eu era morto? Ele porque o dia que eu desencarnei é que eu passei a viver mesmo. Agora eu sou vivo. Antes eu era morto. Eu nasci o dia que desencarnei. Mas só porque desencarnou? Não, porque tem muito morto encarnado que desencarna e continua morto, espiritualmente. Continua zumbi. No caso dele é porque o desencarne trouxe para ele o despertar da consciência. A consciência acordou. A consciência resolveu viver. Por isso é que ele diz, quando eu era morto. Um dia, nós vamos poder ter o luxo de dizer um negócio desse. Quando eu era morto. Que infelizmente, por hora, nós somos meio zumbi, né? Nós ainda não... A vida viva, a vida de verdade, nós ainda não vivemos. Daí aquele dito, né? Reencarnação é o meio, mas a ressurreição é o fim. Isso eu ouvi também de uma grande professora uma vez. Reencarnação é o meio, é o processo. A ressurreição é a finalidade, é o objetivo. A gente reencarna para um dia renascer. Nascer de novo. Né? E aí, então, Emmanuel termina dizendo isso. Sobre não ter qualquer valor prático. O objetivo, gente, e é isso que Jesus disse com tanta seriedade, com tanta gravidade. O que ele está dizendo é que evangelização é um negócio que se realiza, que se concretiza com uma vida prática. E não uma vida cogitada, pensada, imaginada. Evangelização é um negócio que se dá, que acontece, quando um coração decide viver melhor. Complicar menos as coisas. Dar menos trabalho para o próximo. Reclamar menos. Criticar menos. Blasfemar menos. Ferir menos. Ofender menos. Humilhar menos. Esperar mais. Alegrar-se mais. Animar mais. Aí, quando essa equação começar a se processar, ali existe evangelização. E não necessariamente existirão palavras. Esse é o recado de Jesus para os 2 cegos, né? Do versículo que nós estudamos hoje. Vão, mas que ninguém saiba, ou seja, que isso que deve ser espalhado, que essa fama do evangelho que deve ser espalhada, não se dê através de palavras. Que as pessoas saibam, mas sem saber. Luiz, Oi, André. e o maior exemplo desse versículo, e na vida em geral, é o próprio Cristo, né? Que optou não por falar, não por ensinar através de palavras. Ele Não deixou nada escrito, né? Ele encarnou para viver. Exatamente. Ele viveu mostrando para a gente o que ele deveria ser. Lá no livro A Caminho da Luz tem o famoso encontro de Jesus com os espíritos que vão reencarnar, vindos de outros orbes, e tem um discurso maravilhoso de Jesus. Mas no final do discurso ele promete, ele falou, mas na hora necessária e oportuna, eu vou também. Se ele tivesse só dito isso, esses espíritos estavam até hoje duro. Por que esses espíritos conseguiram se libertar dos seus processos de enfermidade? Porque aquilo que foi prometido, depois foi cumprido, foi realizado, foi vivido. Tá certo, gente? Então, hoje, o recadinho de Deus para todos nós é, no final da reunião, e para quem está em casa, no final do vídeo, vamos sair daqui curados, mas não vamos dizer isso para ninguém. Vamos simplesmente sair curados. Só isso. Disciplina é todas as vezes que você sentir que está afastado do propósito, que está desertando do trabalho, ou seja, que o trem está querendo sair do trilho, você respirar fundo, falar, opa, mas não é esse o projeto.
é o tempo inteiro você estar se lembrando de qual que era o projeto.